mas sim as coisas boas, e há lei para os transgressores. Aí ela se torna uma cidade forte. Uma família, quando tem um pai, o dirigente daquela casa, ele tem uma postura saudável, que ele domina, toda a sua família é abençoada. Mas se não, ela pende para perder, irmãos, a dignidade perante o seu país ou a sua bandeira. E aqui o Senhor diz, não temos, mas olha como que Deus faz certas coisas, a gente às vezes não consegue entender muito, né? O Senhor falou, eu te mandarei, você vai falar e eu vou te falar o que tem que dizer o povo. Mas eu não vou botar eles contra você. Olha, mas se ele foi falar, né? Por que Deus vai botar eles para não dar importância ao que você fala? Você vai falar de Jesus, falar da salvação, eles não estão nem aí. Aqui no livro de Ezequiel, aí o Senhor já é um pouco mais duro, não com o povo do mundo, mas com você que é o grego. O Senhor falou, você vai e fala ao ímpio. Se você vê o ímpio no erro, se você vê um cidadão no erro e não falar, e aquela pessoa morrer no erro, o sangue daquela pessoa é derramado sobre você. Você é responsável por ele. Olha como que a responsabilidade do obreiro. Quando eu falo obreiro, não precisa ser ungido, diácono, sei lá, não. A partir do momento que você conheceu Jesus Cristo, o Senhor, aí você já é obreiro de Deus. Quer ver, ó? Deus às vezes chama um ou dois. E aqueles dois, irmãos, Deus ensina no começo. Aí aquele aprendeu de Deus, ele vai ter que ensinar os outros. No livro de Êxodo, capítulo 31, o versículo acho que é 35, ali quando o Senhor chamou dois cidadãos, dois meninos, dois rapazes, falou assim, olha, vocês vão ser perito em fazer, mexer com ouro, com pedras preciosas, com tudo. Deus chamou quantos? 2 só. Aí o Senhor disse para ele, porque senão ficaria nos 2. Mas o Senhor disse para ele assim, ó, e vocês 2, como eu estou te ensinando, mostrando vocês como faz, vocês serão peritos, vocês vão ensinar a outros. Então o Senhor diz que é para a gente não ficar só em nós. Aquilo que Deus te deu não é para ficar só para você. Você tem que distribuir para que os outros também aprendam, para que aquilo possa crescer. Você vê, o povo de Israel, entre eles eram peritos em mexer com ouro. Quando Moisés ficou lá na presença de Deus, lá no monte, Arão pegou, o que Arão fez? Você vê que ele pegou, fez um buril. Vocês não sabem o que é buril? Buril você faz de barro, que tem resistência, e ali você põe o fogo, e ali ele derreteu os ouros. Trazia pendente de ouro, pulseira de ouro, corrente de ouro, todo mundo tinha ouro, trazia, e ali eles derreteram e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Você vê, para fazer um bezerro de ouro, precisa ter habilidades nas mãos, né? Então o povo de Israel, entre eles, havia pessoas sábias, porque Deus ensinou primeiro. E aquilo que Deus te ensina, irmão, é tremendo. Você vê, quem tem o dom? Que o dom de Deus. Não estou falando dom que a pessoa copia de outro. Que hoje tem muitas pessoas que falam que tem o dom e não tem nada, ele está copiando, falando em línguas. Você vê que a maioria fala uma língua só, né? Copia daquele, vê aquele falando, ele copia daquele e vai falando. Agora, quando você tem um dom derramado por Deus, que Deus te deu, irmãos, é tremendo. É tremendo. Porque ali, irmão, você aprendeu de Deus. Agora, nós ensinamos outros praticar aquilo que Deus nos ensinou. O Senhor falou com eles e eles dali começou a ensinar em Israel, irmão, eles aprenderam muito. E precisava. Quer ver uma coisa que eles não sabiam, que foi ensinado, que era necessário? Fazer o quê? Espadas. Olha, irmãos, Moisés, quando chegou, falou, faça, e eles pegavam, irmãos, prata, bronze, a espada de bronze não prestava, materiais fortíssimos, e faziam as espadas que não quebravam. Então o povo, o povo de Deus, nós, irmãos, temos que ser peritos em tudo.
nas escrituras, na sua vida material. Você tem que, aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, que é a sua profissão, você tem que ser perito naquilo. Se você trabalha, você tem uma profissão, irmãos, você vê, você vai, e eu não vou dizer, mas profissão o que é? Mecânico. Não. Você que trabalha com faxina. Você trabalha na empresa fazendo faxina. Você tem que ser perito na faxina, meu irmão? O manual da profissão dele é essa. Você tem que separar produtos por produtos e saber o que é. Porque de repente, irmão, se você não é perito, olha para os irmãos verem. Eu não entendo muito de produto de limpeza assim, mas vamos que tem um produto que ele corrói o quê? Ferro, por exemplo. Não é, Marcelo? Isso, piso, isso, o irmão falou certinho. Você vê porcelanato, piso e pedra. Cada tem um produto para cada um. Se você não jogar um produto de pedra no porcelanato, mancha tudo. Então você tem que ser o quê? Perito. O que é perito? Você tem que ter sabedoria para manejar aquilo, envolver a importância que é. Que muitas pessoas desfazem da gente que trabalha em profissão semelhante a essa. Para os irmãos terem uma ideia, eu trabalhei com um empresário, fizemos uma obra esses tempos aí, e chegou lá, eles tinham um problema na casa deles, lá na suíte deles. São 3 suítes. Aí a esposa daquele empresário chegou e falou assim, ela não chegou de mim, mandou a empregada dela falar para mim, que havia um problema que já tinha não sei quantos lá. E eles têm um pedreiro lá da empresa deles lá, da outra empresa do pai, São Século, sei lá. Que o cara cuida de tudo. E ele levou tanto, ninguém sabia fazer. Era um cheiro, insuportável. Como é que eles dormiam ali com aquele cheiro de minhoca podre? Vocês não já viram minhoca podre? Cheio de minhoca podre? É terrível. Aí falaram para mim. Eu falei, não sei o que é. Mas eu nem tinha ido ver. Só de falar para mim, por que daquele mau cheiro? Eles tinham que botar pano debaixo da porta, senão eles não dormiam. Tão mau cheiro que era. Que aquele quando é de noite, você quer ver vaso que foi sentado muito tempo, que não tem o anel de vedar cheiro, se ele sai o rejunte, você não aguenta dentro da sua casa um mau cheiro. Cheiro de esgoto que passa. E lá estava a mesma coisa. Eu falei, eu sei o que era, nem tinha visto ainda. Subi lá, no instantinho, eu fui lá, comprei a peça certa, fui lá e fiz, e falei, vê se agora tem cheiro. Não tinha mulher, não teve. Olha, acabou o problema. Por quê? Porque eu aprendi, eu procuro na construção, eu procuro saber as coisas, a mesma coisa das escrituras. Quando tem alguma coisa difícil, eu vou estudar para me saber aquilo. Porque se você está congregando aqui, eu como pastor ainda desse ministério, eu tenho por obrigação, não é que eu vou fazer, eu tenho por obrigação de instruir os irmãos dentro das escrituras aquilo que é certo, para os irmãos não serem o quê? Enganados, enrolados por outros. Só que, quando o Senhor falou para Jeremias e Ezequiel, vai lá e fala para eles, e eu vou colocar no coração deles, porque eles não te dão atenção. Por que Deus faz isso com a gente, né? Às vezes você vai ter aquela família e fala, eita, aquela família, eles são bons demais, eu vou falar e eles vão já aceitar Jesus, vai para a igreja. Você vai lá, fala, você era amigo deles até aquele dia, você falou de Jesus, você se tornou seu inimigo. Porque você falou de Jesus para eles. Eles não querem ver, ele acabou. Mas, irmãos, o Senhor, quando ele também, que Ele quer salvar, você fala 2 frases, ou 2 palavras, que aquela pessoa entende. Eu estava num lugar esses 3 dias aí, todo mundo sabe que eu fui para lá, né? E cheguei ali, eu fui na cidade andar, assim, andando e vendo. Aí parou, uma mulher me abordou na rua, um casal, né? Tava com um cidadão, só que o outro ficou para lá, ela veio na minha direção e falou, você fuma? Eu falei, não fumo. O rapaz saiu de lá e falou, esse aí ele é liberto. Irmãos, para mim, eu olhei para ele assim, né? Eu falei, que coisa, né? Ele falou, esse é liberto. Eu falei, que Deus me liberte de tudo, principalmente da minha vaidade. Você já pediu a Deus para libertar você da sua vaidade? A pessoa fala assim, imagina, irmão, a pessoa ser crente, você pode ficar do jeito que você quer. Não é verdade, viu, irmão? Às vezes as bênçãos chegam à sua casa pela sua vaidade. Tem muito tipo de vaidade.
A pessoa veio questionar, falou, imagina, irmão, eu já estou na igreja. Você não está fazendo favor não, meu irmão. Você está construindo um palácio para você mesmo. Você está trabalhando na igreja, não é para mim. Você não está fazendo nada para mim, você está fazendo para você mesmo, diante de Deus. Você está construindo. Se você não construir direito, seu palácio vai cair. Aí eu falei, tá bom, você está questionando? Porque na igreja, porque na igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu falei, não. Falei, vai entrar numa empresa, não precisa ir muito longe, não vou nem falar de ordem no exército, vai entrar numa empresa, lá você não pode trabalhar de camisa de manga curta. Vai entrar de manga curta lá, você entra. De chinelo, você não vai trabalhar, você tem que colocar uma bota, você tem que entrar nas normas da empresa. Agora, e isso tem que ser falado. O Senhor diz para nos apresentar como obreiro aprovado. Então nós temos que tirar do nosso coração o que, irmãos? A vaidade. Que é difícil. Eu luto contra a vaidade do meu coração. Para que eu possa me apresentar diante de Deus como obreiro aprovado pelo povo. Mas no meu coração está longe de ser aprovado ainda. Está longe para ser aprovado. E se eu deixar, meus irmãos, o meu coração, eu estou perdido. Eu tenho que brecar. A palavra, quando o Senhor falou para Jeremias, e eles vão te ouvir, mas não vai dar atenção. Ezequiel, o Senhor já falou o quê? Eu te coloquei como atalaia. Só que, se você vê o ímpio no pecado e você não falar da salvação de Deus para ele, você será culpado do sangue daquele ímpio. Agora, se você tiver umas condições que você não pode ser sente vergonha, irmãos, isso me atrapalha. Então, você tem que banir aquilo. Você tem que tirar, porque aquilo, irmãos, é uma pedra de tropeço na sua vida para falar de Jesus. E a partir do momento, e o Senhor ainda disse assim, você vai lá e fala, porque eles são um povo rebelde. Irmãos, o que Deus fez no meio de Israel? Mas é aquilo que a gente fala, há pouco tempo eu falei aqui na igreja. Não tem acontecido nenhum milagre agora esses dias, né? Agora recente não tem acontecido, nos anos para cá não tem acontecido milagre nenhum, né? Está todo mundo bem, nós louvamos, oramos, vamos para casa, não tem acontecido milagre. Que eu lembro não, né? Só que Israel, irmãos, era milagre atrás de milagre. Eles iam, eles não podiam. De repente Deus falou, vai lá, e eu serei com você. Ele ia lá e vencia. E Deus tirava, irmãos, o peso que estava sobre Israel. Qual é o peso que tem pesado na sua vida de você não receber? Apresenta a Deus, apresenta o Senhor. Senhor, isso tem sido um peso na minha vida. Eu não tenho suportado, eu não consigo vencer. Deus vai te dar, irmão, se você clamar diante de Deus, Deus vai abençoar você e você vai vencer aquilo. Tem um pecado que ele é terrível. Isso tudo quanto é crente tem, se alguém falar que não tem, tem. Às vezes você quer mostrar que você é mais do que outro, é mais do que tudo. E às vezes você não consegue nem você mesmo. Vencer nem você mesmo. Eu disse isso há uns 15 anos atrás ou mais, uns 20 anos atrás. Acho que uns 20 anos. Eu não lembro que eu estava lá no Morro da Chiquinha, na casa daquela família, só homens, tinha uns 5 irmãos, tudo aqueles bichão grandes. E eu falei uma coisa e se levantaram. Aquele dia eu só não apanhei lá porque eu conheço as escrituras, conheço um pouco das escrituras, e Deus me deu sabedoria. E no final, eu cheguei para um que era o bichão lá e falei assim, irmão, você não é de nada. Olha que audácia, né, macho? A pessoa, se o cara me deu um soco, eu estava voando até hoje. Como você fala uma coisa dessa? Eu falei, se você é tão forte como você fala, você se aparenta, por que um cigarro te domina? Você não consegue largar do cigarro.
Ele recuou na hora assim, ele parou. Falou, poxa vida, é mesmo, né? Um cigarro, o tamanho do cigarro, pequenininho, né, assim. Isso me domina. A partir daquele momento ele não fumou mais. Até quando nós fechamos a igreja lá, que eu fechei até hoje, eu tenho no meu coração, mas eu não tinha o que fazer. Eu não tinha obreiro. O único obreiro que eu tinha aqui foi contra mim. Hoje, não estão nos caminhos do Senhor. Que eu saiba, nenhum deles que aceitaram Jesus. Mas eles conheceram o maná celestial. Eles conheceram, porque eu falei a verdade e eles muitas vezes glorificaram o Senhor pela palavra, pelo louvor. Se hoje, que nenhum morreu há pouco tempo, um deles, e Deus, irmão, como que é tremendo? Tem hora que eu falo assim, Senhor, que coisa tremenda. Eu falo, Deus me usa para alguma coisa, acho que Deus me usa porque não tem outro. E pensou que Deus ia usar outro, ia me largar para lá. Quando eu fui lá, fazia tempo que eu não havia, eu fui lá, aí me encontraram, chegaram e falaram assim, ó, tá na beira da morte. Só que foi uma visão que eu tive bem antes. Bem antes. E tudo aconteceu do jeito que Deus falou. Aí, quando eu estou lá, o Senhor falou no meu coração, olha, irmão, que tremendo. Quando Deus fala no meu coração, eu chego a tremer. Nós estávamos numa campanha aqui na igreja. Eu falei para a esposa dele, falei, pois é, nós estamos numa campanha na igreja de libertação. Os obreiros estão lá orando e buscando ao Senhor. Pois vai lá, pega a sua família e vão lá. Que eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre da noite lá, no sábado. Irmãos, eu falei para eles, para a mulher dele assim, falei, eu tenho certeza. Aí falaram para mim que ele vinha a família, para receber a oração. Ele já ruim. Já estava, poxa, cadê? Não apareceu aqui. Também cumpri com a palavra aqui de Jeremias e de Ezequiel. Falei, mostrei que era Deus. Não veio, morreu. Morreu doente. Irmãos, eu tenho certeza, se ele tivesse vindo, ele estava vivo. Ele estava vivo porque Deus falou no meu coração. Se Deus falou para ele vir, por quê? Porque Deus tinha uma obra na mão dele, na vida dele. Se Deus não tem, para que Deus vai chamar você aqui? Para quê? Deus não vai falar para você, Deus só fala para você vir quando você ouve o seu às vezes você não está ouvindo. Você não entende que o Espírito de Deus está falando com você. Deus mandou um recado. Hoje você precisa ir lá na minha casa me louvar. Deus falou para você, e você veio aqui, não foi por acaso não. Você veio aqui porque o Senhor te convidou para você vir aqui. E você estando aqui, você vai ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Quando Jeremias, irmãos, já foi e falou. Jeremias falou de Jesus, falou do Deus de Israel para aquele povo, e era o povo de Israel. Eles se revoltaram. Não matou, porque o Senhor disse que eles vinham contra Jeremias, mas eles não iam prevalecer. Não iam prevalecer. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu é Pedro, tu é carne. Mas sobre esta pedra, Jesus referia a ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O Senhor disse que as portas do inferno não vai prevalecer. Você passa um bocado. O sangue está dando no pescoço. Mas ele não se sufocou. E ali você vai vencer. Porque ela não vai prevalecer sobre a sua vida. Está lá em Isaías, está escrito. Quando passares pelas águas, elas não submergirão. E se eles tacar fogo de você, o Senhor disse que nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é, irmãos, nos dias de hoje não é fácil servir o Senhor, não é fácil. Não é fácil e cada vez vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, porque as coisas do mundo, ela tem mais poder na terra do que a obra de Deus. A não ser que você traga o mundo para dentro da igreja, aí sim, aí prevalece. Mas se tiver, uma vez eu falei isso aqui, o irmão ficou bravo comigo. Eu vou repetir aqui. Falei, você vai na feira, você não vai comprar aqueles tomates que já estão para jogar fora.
Você comprar 2 dúzias daquela, chega em casa, você tem que comer na mesma hora, que no outro dia está estragado. Compra 4 tomates, 3 tomates, mas compra os tomates bons, que se deixar para amanhã, para depois, ele está bom. O pessoal fala, mas isso é para quem tem dinheiro. Eu falei, você vai pagar uma dúzia de tomate estragado, tá, que a gente você pega e está desfazendo a sua mão, você vai pagar, por exemplo, 5 reais. Você vai comprar 3 tomates bons, você vai pagar 5, mas se você paga 5, só que 2 bons, vai ser melhor do que os 12 ruins. O que é isso aí na nossa vida, irmão? Nós temos que ser como um tomate bom na presença de Deus. Aconteça o que acontecer. Se tivesse aqui, se nós não tivesse luta, irmãos, era muito bom servir o Senhor, na verdade. Era muito bom. Mas nós temos luta, temos peleja. Nós pelejamos no dia a dia. Você vê, os irmãos, sempre. Pastor, eu estou numa peleja. Eu estou numa peleja. Então, você terminou aquela, irmão? Terminou, graças a Deus, daqui a pouco vem outra, viu, irmão? Se prepara aí, vem outra. E vai vir outra. Aí você vê, pastor, eu vou vir aqui na frente. Ai, irmão, Deus me deu a vitória. Tá bom, você teve essa vitória, agora prepara para outra. Mas tem outra ainda? Tem. Ou você quer que Deus bane a sua luta aqui na terra hoje? Quem quer que Deus acabe com a sua luta aqui hoje na terra? Se você falar, Senhor, eu quero, amanhã você dorme, você deita mais morto amanhã. Tem que morrer hoje. Um dia eu estava na igreja e o pastor falou para mim, pastor Adão, diga assim, eu tenho creio para o povo ver, a minha luta na terra acabou. Eu falei, eu não, mano. Eu vou falar isso, eu falei, eu não quero morrer. Né? A morte nós encaramos como uma realidade, como aquilo que está nas mãos de Deus. Mas eu quero morrer hoje? Não. A não ser que Deus queira que minha obra acabou hoje. Mas eu vou falar, minha luta na terra só vai cessar no dia que sair a cera do ouvido e ouvir os anjos tocar. Aí sim, minha luta na terra acabou. Porque eu não preciso mais estar na terra. Aí eu vou direto para o Senhor, se eu permanecer até o fim. Não pense que, o pastor já está salvo. Tá nada, meu irmão. Deixa eu não prevalecer para você ver para onde que eu vou parar. Eu vou para lá na Cracolândia, fumando droga lá, meu irmão, o que tem de pastor, o que tem de presbítero, diácono ou missionário viciado, irmão, lá na Cracolândia. Teve uma pessoa que estava me contando que encontrou um pastor que era o homem levantava a mão, aleijado andava. Quantas pessoas que deu para Jesus estavam lá na Cracolândia enfiado lá, meu? Nós temos que vigiar, senão você cai. E você, meu irmão, quando vê alguém que é cristão, se eu estiver no pecado, não vai lá, aí, desgraçado, você está na igreja, mas está pecando. Procura orar, fala assim, meu Deus, ó aquele varão, aquele lá o Senhor chamou, aquilo é para a tua obra, é do teu exército, Senhor, porque está lá, vou ajudar. Em oração, se você puder ajudar, fisicamente, pessoalmente, vai lá e ajuda aquela pessoa a sair de lá. Não acaba de matar, mas tira de lá. Amém, irmãos? Amém. E o Senhor disse que às vezes você vai lá e fala, Ele não te dá ouvido. Vai falar, eu já conheço tudo isso. Você vai evangelizar cristão afastado do caminho do Senhor. A primeira coisa que ele fala, isso eu já conheço. Eu conheço tudo. Ele conhece tudo. E não conhece, sabe. Ele está no abismo e não sabe que ele está no abismo. Mas o Senhor diz, vai e fala. Vai lá e fala. E se você ganhar, se aquela pessoa se converter, se arrepender, mais uma pedrinha na sua coroa. Mais uma pedrinha na sua coroa. Ei, que tremendo, né?